Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 7º Seminário de Metodologia da Pesquisa em Linguagem e Literatura. Este evento é coordenado pelas professoras doutoras Cássia Maria Bezerra do Nascimento e Marta de Faria e Cunha Monteiro. É um evento organizado pelo PPGL, Programa de Pós-Graduação em Letras da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Nesses seminários, os discentes têm a oportunidade de apresentarem seus métodos e projetos das pesquisas em andamento no mestrado, em mesas com a participação de docentes debatedores. E na mesa de hoje, nós contamos com a presença do professor doutor Cássio José Ferreira. Ele é professor da Universidade Federal do Amazonas e é doutor em literatura pela Universidade de Brasília. Possui graduação em língua e literatura japonesa e portuguesa pela Universidade de Brasília, especialização em linguística aplicada e mestrado em literatura. Participou do programa Japanese Language for Specialists da Fundação Japão, em Osaka, no Japão, e presidiu a Associação Brasileira de Estudos Japoneses, a ABEJ, de 2014 a 2016. O professor Cássio também foi o coordenador do curso de Letras, Língua e Literatura Japonesa na UFAM, nos anos de 2015 e 2016. E ele é líder do grupo de pesquisa do CNPq Estudos de Aikai, Lirismo, Aicaístas e Campo Literário. O professor Cássio atua principalmente nas seguintes linhas: literatura comparada, língua e literatura japonesa, literatura brasileira, tradução, representação literária e fábulas. A nossa mesa de hoje terá a apresentação de duas mestrandas. Narla Costa da Silva vai apresentar o trabalho intitulado Cidade e Literatura, Reflexões Teórico-Metodológicas. Ela é orientada pelo professor doutor Carlos Antônio Magalhães Guedelha. E em seguida teremos a apresentação da mestranda Lilian Karen Macedo Bezerra, que vai apresentar o trabalho Relações de Gênero na Análise Literária. A orientadora dela é a professora doutora Nícia Petricelli Zuccolo. Então, neste momento, eu vou dar a palavra à primeira mestranda, Narla Costa da Silva. Oi, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos, né? Enfim, consegui chegar até aqui. E esse trabalho, ele foi desenvolvido ao longo da disciplina de metodologia. Meu nome é Narla Costa. Meu orientador é o Dr. Carlos Magalhães Guedelha. O tema do meu trabalho é Cidade e Literatura, Reflexões Teórico-Metodológicas. Bem, o objetivo do trabalho, como mostra, é contribuir por meio de um percurso metodológico os caminhos possíveis para quem se propõe desenvolver estudos sobre recriação ficcional das cidades. Nesse trabalho, eu posso dizer que ele é um pedacinho, né, da minha dissertação, que está em percurso, mas para este trabalho eu apresento 3 fases, né? A primeira fase eu mostro em linhas gerais autores e textos, né, no qual trato o espaço urbano, e eu traço uns caminhos possíveis metodológicos no qual qualquer pessoa que queira desenvolver trabalhos relacionados, ficcionais, né, relacionados à cidade, ao ambiente urbano, possa ter propriedades, possa ter quais autores eles poderiam consultar, tá? E ao final eu faço uma pequena aplicação, tá? Que é justamente eu uso um dos autores no qual eu trabalho na minha dissertação, que é sobre Arthur Ingrácio, né? E ele aborda dos 4 livros que eu estou analisando, dos 4 livros, ele aborda tanto contos de regionais quanto contos urbanos. E eu me propus a estudar os contos urbanos, né? E nesses 4 livros, eu selecionei 25 contos urbanos. Mas este trabalho,
eu analiso apenas um, né, que foi um trabalho da disciplina. Aqui eu mostro alguns caminhos possíveis, né, de uma forma mais simples, como começar, né? Seria como se fosse uma receita, mas essa receita ela pode ter vários acréscimos de outros ingredientes, dependendo do que caminho, que temas, né, o pesquisador ele pretende abordar. E o primeiro, que não se pode esquecer, é buscar teóricos que falam sobre o tema, que falam sobre o ambiente urbano, né? E eu coloco aqui, o primeiro passo seria autores que tratam do espaço urbano e vinculam a arte literária. Porque nem todos se vinculam a arte literária, né? Alguns é mais a parte geográfica, né, sociológica, etc. O segundo passo seria selecionar o objeto de estudo. Como eu falei, eu estudo Arthur Ingrácio e os contos urbanos, né? E o terceiro passo seria delimitar os fatores que serão analisados no objeto de estudo e aplicar. Como contribuição teórica, que seria a primeira parte, né, do caminho, eu trago aqui o imaginário da cidade, de Atari Pesavento, né? Nessa obra, ela estabelece um ponto entre a cidade de Pedra Real e a cidade do pensamento. A cidade do pensamento é dirigida a partir das vivências do artista na cidade de Pedra, que ele observa de onde retira as suas motivações para a escrita. Vale lembrar o que eu proponho analisar, como eu falei, não é o ambiente, né? Mas o que acontece nas entrelinhas, o que acontece naquele ambiente urbano. Outra contribuição é com o livro da Raquel Ronick, que é O que é cidade. Aqui ela aborda 4 dimensões. A primeira dimensão como imã, como escrita, como política e como mercado. E no decorrer da análise, o pesquisador ele vai observar que essas 4 dimensões elas estão relacionadas, que por mais que ela possa trabalhar um conto, uma crônica, ou até mesmo um romance, essas quatro dimensões elas podem estar relacionadas nessa narrativa. Aqui eu faço o que seria, né, essas 4 dimensões. Como imã, por quê, né? Porque a cidade ela busca o homem, ela é um imã, né? Porque ela tem o poder de atrair e concentrar os homens. Como política, porque ela é uma arena de constantes lutas e conflitos. Como mercado, por conta da produção e do consumo. E como escrita, estabelece textos por meio da memória, né? E, mais uma vez, vocês vão verificar que uma está relacionada à outra, principalmente nesse trabalho. Assim, ao mesmo tempo que vai construindo a cidade, um trabalho infindo, o homem segue reconstruindo-a de diversas formas, no percurso do tempo. Para a literatura, que é o que nos interessa, né, serve especialmente a noção de cidade como escrita, porque a escrita captura para si o imã, a política e o mercado, entre outras dimensões que a cidade possa ter. Aqui eu trago um outro teórico também, que é importante, né? Há vários, né? Eu selecionei alguns principais, que é Roberto Corrêa, né? Que ele trata no livro Espaço Urbano, eu gostaria de ler, que é importante, que ele trata algumas situações aqui. O primeiro é simultaneamente fragmentado e articulado em relação a uma cidade, uma vez que subdivide-se em diversas relações espaciais e cada uma de suas partes interrelaciona-se com as demais. A cidade é um reflexo da sociedade, já que as formas espaciais refletem tanto as ações do presente quanto do passado. No que tange à desigualdade social, expressa na desigualdade da espacialização. 3. Condicionante da sociedade, visto que as obras estabelecidas pelo homem desempenham o papel de produzir as condições de produção e as relações de produção. 4. Um conjunto de símbolos tendo em vista que o espaço assume uma dimensão simbólica, por ser forte nascedores de crenças, valores e mitos, que são cultivados e cristalizados nas formas espaciais dos monumentos, lugares sagrados e considerados especiais. 5. O campo de lutas, por ser ao mesmo tempo cenário e objeto de disputas sociais pelo direito à cidade e à cidadania. Aqui eu trago algumas temáticas possíveis
que o pesquisador ele pode permear, né, para tentar verificar o que há nas entrelinhas, com base desses teóricos aqui, né, o que eles abordam, e pode ajudar também. Na Cidade Antiga, ele fala, né, que as questões humanas e legais, os processos simbólicos, as disputas e conflitos, são os fios condutores de unidade e identidade. Em A Questão Urbana, o autor põe em questão as desigualdades perpetradas no espaço urbano. As desigualdades entre homens, no ambiente citadino, espraiam-se pelos processos de urbanização. Em A Cidade da História, revela nas entrelinhas do texto a sua preocupação com as tragédias urbanas e miseráveis, urbanas da atualidade, mas que não nasceram hoje, mas vem ganhando força ao longo dos séculos até milênios. Então, que passo seguir, né? Em termos metodológicos, a pesquisa sobre a recriação da cidade na literatura deve levar em consideração os seguintes fatores. Estudo sobre cidade e literatura. Nesse trabalho, vocês vão observar que eu abordo esses 5 itens aqui, né? Que o primeiro é o contexto histórico, social e geográfico, a questão das desigualdades sociais, o disciplinamento do espaço urbano, a dicotomia entre cidade versus campo e as personagens, conflitos humanos. Para cada um desses itens, eu selecionei aqui alguns teóricos que abordam sobre essas temáticas. A primeira foi a Ronick, né? O que ela diz sobre isso? A relação morador da cidade, poder urbano, pode variar infinitamente em cada caso, mas o certo é que, desde sua origem, cidade significa, ao mesmo tempo, uma maneira de organizar o território e uma relação política. A segunda são as desigualdades sociais. Na literatura moderna, qualquer personagem, seja qual for seu caráter ou sua posição social, qualquer acontecimento fabuloso, político ou limitadamente caseiro, pode ser tratado pela arte imitativa de forma séria, problemática e trágica. O disciplinamento do espaço urbano. Roberto Corrêa, ele fala, são os processos espaciais responsáveis imediatos pela organização espacial desigual e imutável da cidade capitalista. A dicotomia cidade-campo. Williams, né? Ele aborda, ele fala, a cidade associou-se à ideia de centro de realizações de saber, comunicações, luz. Também contestaram-se poderosas associações negativas, o campo como lugar de atraso, ignorância e limitação. E, por fim, as personagens e os conflitos humanos, né? A violência urbana, dos crimes e mortes, dos acidentes de carro, da destruição da natureza, da precariedade da habitação, das explosões de revolta, é a expressão viva do caráter contraditório da cidade industrial. Ela é, ao mesmo tempo, potência de criação e destruição, catalisadora de energia e máquina de morte. Nessa última parte aqui, é possível também analisar um personagem ficcional, como que ele se comporta diante de tais conflitos que a cidade pode trazer. Aqui eu traço uma imagem da engrenagem, porque a gente precisa, de uma forma metodológica, trabalhar do objeto, que é o conto, né? Que no caso que eu analiso são conto, e usar e você tudo vai fazer sentido quando você faz, eu posso dizer que é de dentro para fora, né? Observar primeiro o objeto de estudo, que é o conto urbano, e a partir daí buscar os teóricos, as pessoas que possam ajudar nesse entendimento. Aqui eu trago, como eu falei, eu trabalho com Grácio, né? Esse livro aqui, 20 Contos Amazônicos, apenas um conto é urbano, que é justamente mal traçado as linhas para Desilene, né? Eu não sei se dá tempo, se eu posso ler, são 3 fragmentos, para vocês entenderem como é que foi feita a aplicação. Tá. Fala assim, caboclos e gênios de boa fé, como você, largar um pedaço de terra com as suas plantações, os seus roçados, e vem se meter aqui, pensando que entro num novo paraíso. Uns vêm só, outros traz a família toda. Os filhos, inexperientes,
sem instrução nenhuma, quando bem que a coisa não é como lhe disseram, para não dar o braço a torcer, voltando para o mato, sai à procura de emprego. Não conseguindo, que não é nada fácil, os rapazes caem na marginalidade, assaltando, matando, e as moças atiram-se na prostituição, para sobreviver. Já estava a poucos passos de meu quarto, quando parou perto de mim um carro da polícia. Estava preso, malandro. Não te moves, senão vais morrer. Gritaram os soldados para mim. Eu a respondi que não era nenhum malandro nem bandido. Eu via do interior e estava procurando emprego na Zona Franca. Mas eles não me deram importância e ordenaram que eu entrasse no carro. Depois de mandar eu sentar no tamborete, em frente dele, o delegado me perguntou, sem eu esperar, a queima-roupa. Como eles dizem aqui, por que tu mataste a médica, hein, bandido? Eu não matei ninguém, não, doutor. Respondi. E logo um tapa violento no meu rosto fez eu tombar do tamborete. Não minta, seu filho da... Confessa que mataste a doutora. Vamos, senão eu te afogo naquele camburão d'água, gritou o delegado. Janjão me agarrou e, com o revólver na mão, mandou que eu arriasse as calças. Eu olhei, muito irado, para ele e disse, meu amigo, olha aqui, eu não sou o que você está pensando. Nunca dei o cu, não. Sou macho inteirado. Caga a boca, seu puto, e faz o que eu mando. Falou o medalha, encostado o cano da arma no meu peito. Então, como eu falei, né? Eu vou logo falar antes que caia a internet. O primeiro passo, o primeiro item que eu observo é a questão do êxodo rural. O conto aborda as contradições da cidade de Manaus, a capital do Amazonas, no auge da efervescência em prol da implantação da Zona Franca de Manaus, entre as décadas de 1970 e 1980. O narrador de nome Manduca descobre a dura realidade da metrópole e chega à conclusão de que tudo o que esperava da cidade, bom emprego, vida próspera, conforto, não passava de uma miragem. Então, escreve para a mulher, Deusilene, relatando as suas desventuras e arguras da cidade. Para Márcio Souza, das pequenas cidades do interior, caboclo atraído pelo fascínio do progresso, vem formar o cinturão de miséria e desemprego. Outro tema que eu observei também foi a questão da violência, né, que está bem latente. A respeito da violência, Marilena Chauí aborda que em nossa cultura a violência é entendida como a violação da integridade física e psíquica, da dignidade humana de alguém. Eis porque o assassinato, a tortura, a injustiça, a mentira, o estupro, a calúnia, a má-fé, o roubo são considerados violência, imoralidade e crime. Vítima de violência policial e da corrupção das instituições, Manduca foi agredido verbal, física e psicologicamente, sendo obrigado a confessar um crime que não cometeu. No total ato de ilegalidade, Manduca teve sua liberdade suprimida e passou por humilhantes sessões de interrogatórios e espancamento. No caso de Manduca, está claro que seu espaço é a rua, espaço dos párias e marginalizados. Ali, ele é segregado, mas nem mesmo desse espaço ele pode se apropriar, e o seu direito de ir e vir é negado, pois a rua tem outros donos. E aqui, Collage, né, o que ele fala sobre isso? A cidade não é uma reunião de indivíduos, é uma confederação de vários grupos que já estavam constituídos antes dela e que ela deixasse substituir. Não é fácil estabelecer o laço social entre humanos tão diversos para dar regras comuns, para instruir o comando e fazer aceitar a obediência. Enfim, para fazer que a paixão ceda à razão e a razão individual à razão pública. E as minhas considerações finais, através desse percurso metodológico, observamos como é possível estudar narrativas urbanas, analisando como a cidade costuma ser recriada na literatura, unidos pelas ferramentas da análise literária. O artista, em suas narrativas, pode recriar a cidade,
mostrando de que maneira os habitantes se apropriam dos objetos e símbolos, uma vez que o meio urbano é demarcado por fronteiras imaginárias que limitam o lugar de cada morador, como também demarcam os costumes citadinos e principalmente os conflitos humanos. Em suma, o conto de Ingrácio exemplifica a cidade do pensamento, a Manaus, no qual o protagonista vive suas experiências. Ele lida por meio dos artifícios literários a partir da cidade de Pedra, a Manaus empírica, capital da Zona Franca. As relações conflituosas, as contradições urbanas, as políticas de segregação, os mecanismos de exclusão, a violência real e simbólica, as estratégias de controle e disciplina e tantos outros flagrantes do mundo urbano e suas misérias estão presentes nas imagens narrativas que o artista elaborou em sua oficina literária. Então, aqui são as minhas referências. Obrigada. Obrigada, Marla. Neste momento, vai se iniciar a apresentação da mestranda Lilian Karen Macedo Bezerra. Bom, vou iniciar. Eu sou a Lilian Macedo, sou orientadora da professora Lisa Zilcon. O título do meu trabalho é Relações de Gênero na Análise Literária. Eu sou bolsista da CAPES e membro do grupo de pesquisa Relações de Gênero e Poder e Violência em Literatura de Língua Portuguesa. Vou ser bem breve, devido aos problemas técnicos. O objetivo do meu texto com esse trabalho é traçar um breve caminho inicial de pesquisa para o entendimento do gênero na literatura, especificamente na construção de personagens femininas. O intuito é fornecer uma introdução que leve a pesquisadora interessada na análise de personagens femininas às questões primeiras da abordagem necessária e a bibliografia de base que poderá ser acionada posteriormente para outras pesquisas relacionadas. Eu começo primeiramente falando do conceito de gênero, que é um conceito que foi herdado da antropologia e antigamente se referia aos papéis dos sexos. O que seria isso? Seriam os padrões de comportamento relacionados ao homem e à mulher. Num primeiro momento, esse foi o conceito dado ao gênero, né? Já hoje em dia, nós tratamos o gênero de uma outra forma. Nós tratamos como gênero a identidade de gênero de uma pessoa. Ela se refere a uma construção social do que é o masculino e o feminino, o que leva uma pessoa a identificar-se com os valores que são associados ao masculino e ao feminino. A Joan Scott é uma filósofa e ela vai dizer que o gênero é uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Portanto, ele é diferente de sexo biológico. E ela vai dizer também, e a pesquisadora Tina Chanter vai dizer que a ideia de papéis de sexos, ou o que mais tarde passou a ser chamado de gênero, reconhecia que a identidade não era determinada no nascimento, de acordo com alguma natureza intrínseca, mas sim era dependente dos papéis estruturais que os indivíduos desempenham na sociedade. Tais papéis são desenvolvidos em relação a estruturas sociais que mudam ao longo do tempo e que podem ser múltiplas. O gênero como categoria de pesquisa, ele é visto pela pesquisadora Joan Scott como a resposta de algumas perguntas, que seria relacionadas ao como o gênero funciona nas relações humanas, nas relações sociais humanas, como o gênero dá sentido à organização e à percepção do conhecimento histórico. E essas respostas, a gente pode chegar a elas através de várias áreas do conhecimento, como a sociologia, a filosofia, a antropologia e também na literatura. Por isso, eu trago aqui que tratar do gênero como categoria de análise implica compreender a natureza social do que entendemos por masculino e feminino e quais as relações estabelecidas por esses parâmetros para o convívio dos seres humanos em sociedade. Essa categoria de análise nos permite verificar o funcionamento do mundo ao nosso redor, compreender a ligação do gênero com as construções de poder e questionar aspectos da sociedade, como violência de gênero, misoginia, racismo, homofobia, desigualdades sociais, entre outros. Dentro desse estudo de gênero, quando você pega personagens femininas, a gente acaba utilizando a crítica literária feminista, que é uma crítica literária voltada. Ela nasce a partir dos estudos de gênero, né, voltados para a mulher, sua representação e o seu papel na literatura.
Então, ela entende a literatura como espaço de articulação de posições sociais, por meio da representação em estética artística. A crítica literária feminista também ela se propõe a analisar a mulher nos papéis de leitora, escritora e personagem e demais intersecções. Ela também pretende analisar as representações estereotipadas de gênero, as relações de poder entre gêneros e como as representações femininas se relacionam com as questões sociais, como raça, classe social e sexualidade. Então, a crítica literária feminista, ela trata especificamente de assuntos voltados para as relações de gênero e para a mulher, né, em sua representação e participação na produção literária. A pesquisadora Grace Belin, em concordância com a crítica Rita Felsky, acerca do objetivo das análises feministas, afirma que essa análise não está somente interessada em levantar bandeiras a respeito da igualdade ou diferença sexual, mas em mostrar como as mulheres são representadas na literatura e como tal representação se encontra relacionada a questões históricas, sociais e culturais. Portanto, a análise por meio das relações de gênero leva em consideração as questões sociais e históricas, o conjunto de valores que compõe a obra literária, para contar como se dá a representação das mulheres. Nessa perspectiva, eu enumero 5 pontos introdutórios a serem observados quando a pessoa se propõe a tratar de gênero em determinado corpus, nesse caso, a obra literária. São 5 pontos que precisam ser levados em consideração. Primeiro, que a obra se situa em um contexto histórico-social e que isso pode ser refletido no modo como se caracterizam, como agem e como são construídas as personagens femininas. Ou seja, as mulheres elas não são representadas da mesma maneira sempre ao longo da história. Há sempre interesse do contexto histórico-social. 2. A necessidade de se delimitar a categoria de gênero. Dentro dessa categoria, há estudos inerentes às relações entre os gêneros em sua multiplicidade. Ao escolher a crítica literária feminista como caminho de pesquisa, por exemplo, deve-se deixar clara essa escolha por meio de delimitação condizente com os estudos do papel da mulher e suas representações. Por quê? Porque há estudos de gênero também voltados para o masculino e as múltiplas formas que a masculinidade também pode ser pensada. 3. Que ao tratarmos da mulher não se deve homogeneizar a categoria mulheres, pois não se trata de um conjunto fechado. As mulheres e suas experiências sociais constituem um vasto e multifacetado campo de pesquisa. Mais uma vez, né, as experiências femininas elas não são iguais. As mulheres não são representadas da mesma maneira sempre. Como as mulheres não representam uma experiência universal. É uma questão muito mais ampla. Por exemplo, a protagonista do romance Senhora, de José de Alencar, ela não vai ter a mesma experiência enquanto mulher do que a protagonista Carolina Maria de Jesus, do Quarto de Despejo. 4. As questões de cor e sexualidade são apenas um pequeno exemplo de que, em sociedade, as mulheres são diferentes entre si, e questões como racismo, desigualdade social se ligam a essa interseccionalidade. 5. Ao observar as intersecções do que se entende por feminismo e análise feminista, cada corpus direcionará a pesquisa para um viés, mas é importante que se entenda que há diversos pontos a serem analisados. Observa-se todos esses fatores na obra a ser trabalhada, e a própria obra pode direcionar a que tipo de análise ser feita, né? Essas são as minhas referências, são apenas algumas pesquisadoras que eu utilizo na minha metodologia. E é isso, agradeço a atenção de todos, peço desculpas pela falta de imagem, eu estou com problemas técnicos aqui, e encerro por aqui. Obrigada. Obrigada, Narla e Lília. Professor Cássio, fique à vontade para os seus apontamentos e talvez alguma arguição, fique à vontade. Obrigado também pelo convite, a professora Cássia, ao BPGL, né, a todos que estão presentes também assistindo a essas apresentações tão importantes para a literatura e para o cenário literário de forma geral. Quando eu falo, vou falar um pouquinho primeiro sobre a questão da cidade, literatura, a apresentação da Narla Costa, que foi a primeira apresentação. Esses recortes sempre são importantes, né, para dar informação ao leitor, para informar o leitor sobre a sua pesquisa, sobre a pesquisa de forma geral, esses aprofundamentos teóricos de alguém que já debateu e de alguém que já trabalhou com o VG da cidade.
eu sempre me reporto à cidade, né, como, isso é uma colocação minha, eu vejo a cidade como caos e ordem, né, sempre. A cidade pode ser feita dentro, porque ela está sempre vivendo uma antítese. A cidade tem sempre um embate de grupos sociais, embates econômicos, embates literários mesmo, né, e nessa simbologia toda entra a questão da escrita. E a escrita é o desenho dessa cidade por meio de palavras que se torna literatura, né? Então, esse desenho que é feito nessa escrita, que se torna uma imagem, que tem essa representação dessa cidade. Quando a Narla coloca o texto do Engrácio, né, mostrando essa confluência também de pessoas e de espaços, porque você tem um espaço rural, um espaço urbano ali em conflito, ou talvez nem em conflito, mas se diz, no mesmo caminho, né, em paralelo, mas, né, a cidade ela oferece uma resistência muito mais forte para o ser humano, resistência de adaptação, resistência de permanência, resistência de vida mesmo, no sentido de que o ser humano ele precisa criar, né, novos caminhos e perspectivas de sobrevivência dentro daquele lugar que é considerado, né, um ambiente urbano, um ambiente, digamos assim, colocamos bem de forma bem pastiche, né, uma forma civilizada, digamos assim, que não é isso, mas é isso que transparece no dia a dia, né? Mas essa civilidade, ela é algo que está ao contrário, né? Ela recebe o ser humano de uma forma muito, muito impiedosa se não estiver dentro daquele fator econômico. Aí eu já li com o trabalho que a Lília apresentou dessa questão, né, de gênero mesmo. Então, tudo isso, né, mostra o prestígio e o não prestígio que você tem dentro da cidade. E eu gosto muito dessa questão da simbologia, da representatividade, né, que a cidade tem. Desculpa, pessoal, com um gato aqui, ele fica querendo subir em mim, desculpa. E aí essa representatividade acaba anulando todas as potencialidades que o sujeito tem, né? Quando eu falo mistura de caos e ordem, é justamente esse embate que você vive no dia a dia. A cidade, ela impõe regras, a cidade, ela impõe limites, mas, ao mesmo tempo, ela não possibilita, né, e essa imposição, ela não deixa que o ser humano, né, que o indivíduo, amplie as suas capacidades. Eu lembro muito das Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, né, que inclusive seria importante constar no seu trabalho, porque ele mostra justamente como a cidade é um oponente forte do indivíduo, né? Ela recebe o indivíduo porque ela está ali, mas ao mesmo tempo parece que ela quer expulsá-lo, se não adequar a vários fatores, principalmente o econômico, né? E ele mostra como uma pessoa ela visualiza outras pessoas que não se comunicam dentro da cidade. Então, é justamente essas resistências que existem, né, do outro e para o outro nesse ambiente que é coletivo, mas ao mesmo tempo ele é muito individualista. Então, as Cidades Invisíveis do Calvino, eu acho que ele deve aparecer nessa apresentação inicial, porque ela é uma coisa fantástica, ela é apresentada por meio de elementos fantásticos, mas ao mesmo tempo mostra essa questão fantástica, mostra essa concretude, o que é de real, o que é a cidade real, essa ferocidade da cidade. De novo, a antítese aí do homem da cidade, né, esse embate permanente, tentando, né, manter a sobrevivência de quem está nela, né? O sobrevivente está nela. É como se fosse uma selva. Vocês já leram A Selva de Ferreira de Castro? Da mesma forma que o seringal era uma luta permanente pela vida, a cidade também se assemelha muito a isso, né? Ela tem as coletividades, mas são coletividades muito individuais, né? Cada grupo ele não quer saber do outro grupo.
Aí a gente entra muito na questão da antropologia, da sociologia, mas a literatura, ela dá conta disso por meio da palavra, né? Ela consegue reunir todo esse arcabouço, né? Ela consegue visualizar todos esses cantos, né? Que quase invisíveis na cidade, né? E transpõe isso de uma forma muito clara para o leitor. Então, quando você coloca aí a teoria de Raquel Nomick, né? Do Roberto Correia, da Pesavento, né? Você poderia ampliar um pouquinho mais, assim, fortalecendo a dimensão simbólica que é a cidade, né? Quando você, lá no finalzinho que você faz a análise, Nala, do seu trabalho, do conto do Engrácio, associando algumas temáticas teóricas que você adotou como recorte para discutir isso, né, eu achei muito pertinente, né, que você ir caracterizando, mas, ao mesmo tempo, apele mais para essa representação, né? Como o sujeito é representado, como a escrita é representada, né? Como se dá a criação desse sujeito por meio da escrita, né? E como se dá a criação dessa cidade, como é constituída essa cidade também nessa forma simbólica. A cidade, nesse pedaço de conto que você leu, por exemplo, é uma cidade como uma máquina mortífera mesmo. O indivíduo ele chega na cidade e não é acolhido, ele é engolido por ela, né? E, com certeza, esse indivíduo ele não se encaixa dentro daquelas regras impostas por essa cidade, que são geralmente o indivíduo tem que ser de cor branca, o indivíduo ele tem que tem um certo poder econômico para se encaixar nos diversos lugares que que estão ali na cidade, né? Então, quando você coloca êxodo rural e violência, né, você pode brincar com essa questão da representação, da simbologia, utilizar muito a escrita, né, como construção mesmo do sujeito, é como se você fosse blocos, né, que você vai empilhando e construindo essa representação do sujeito, essa representação da cidade. Eu lembro muito de um teórico da geografia, o Milton Santos, quando ele fala muito da questão da rugosidade da cidade, que essas cidades elas se entrelaçam, né? A mesma cidade ela tem vários perfis, né? O clássico, o moderno, o perigoso, o mais seguro, né? E também aloca as classes econômicas em seus determinados campos, que não deveria ser assim, né? Mas as delícias que prometidas pela cidade, né, principalmente para quem vem do interior, no caso do Engrácio, ele tem uma vivência de vida mesmo do interior do Amazonas e ele consegue visualizar isso na cidade, né, por meio da sua escrita literária. Então, essas delícias prometidas pela cidade, elas se tornam invisíveis, assim como aquela concretude que é perpassada nessa cidade invisível, onde as pessoas não se comunicam, não há um entrelaçamento de ideias, né? Da mesma forma, o texto do Engrácio também, aquela pessoa que vem do interior não tem esse entrelaçamento com a cidade, porque a cidade não permite. E aí, como esse entrelaçamento é feito? É feito por meio da escrita. A escrita dá essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, quando você apresenta o termo da violência, ela se dá por meio dessa violência, né, que é perpassada para o leitor. Então, esse entrelaçamento acontece na escrita, mas, ao mesmo tempo, revela toda toda a perversidade, né, presente na cidade. E o que o sujeito pode tirar disso, né? Como é a cidade criada na escrita de Engrácio? Cidade como escrita, né? Eu posso dizer que essa cidade ela é desenhada, né? E que parte da cidade
eu posso alocar esse personagem do conto, por exemplo. Ele está na cidade centro, na cidade periférica, na cidade mais ao meio. E onde está esse personagem? Esse desenho é construído pelo Engrácio, né? E aí, quando você pode, no futuro eu tenho certeza que o seu trabalho ficará muito bom, Narla, e você vai debater esses temas que você trouxe, essa crítica que você trouxe, junto com as ideias presentes no conto do Engrácio, mas, assim, sempre reforce mais a questão literária mesmo, a literatura, a criação, a escritura, a representatividade, né? Que seu trabalho vai ficar ainda muito mais interessante. Justamente, quando eu falo êxodo rural e violência, eu não estou falando de algo totalmente estanque, estou falando de laços, como esse laço rural, esse laço urbano acontece, né? Qual é essa dimensão simbólica? Aquele personagem, quando ele veio lá do interior para a cidade, ele tinha uma dimensão simbólica. Qual foi a dimensão simbólica construída nessa cidade agora, né, onde ele sofre o ataque da polícia, que ele tem que confessar algo que ele não fez, né, porque é daquela forma que é mostrado o trabalho da polícia naquela cidade. Então, qual é essa dimensão simbólica agora para esse personagem, nesse novo espaço, né? Você coloca a recriação da cidade na literatura, é justamente isso, né? Você está no caminho certo, você está fazendo isso, e isso é bom você deixar apontado, né, que esses críticos que você utilizou para falar da cidade, delimitar essa cidade que você vai trabalhar com o Engrácio, né, eles não perfazem toda a fortuna crítica, mas, né, são eles que serão utilizados para delimitar esse espaço e essa crítica que você está fazendo. Então, esses espaços ficcionais, né, é a literatura. Então, o texto do Engrácio é um texto ficcional, é um texto literário, por mais que haja uma proximidade, né, daquilo que vivenciamos no dia a dia, ou que nós conhecemos alguém que vivenciou, né? Então, explore isso mais, tenta entrelaçar mais essa discussão, que o seu trabalho vai ficar muito bom. Então, mas eu como admirador do Ítalo Calvino, né, eu acho que as cidades invisíveis seria assim, daria um apontamento muito forte no seu trabalho, né, para você introduzir o assunto do Engrácio, que é um assunto, se a gente pegar, eu não gosto da palavra regional, mas é da literatura que enfoca o Amazonas, né? Então, seria uma forma de você também falar quase de uma cidade sitiada, se a gente pegar o Milton, essa cidade ilhada, né? Mas essa cidade ela é construída, né? Quando ele vem para a Zona Franca de Manaus, o que é a Zona Franca de Manaus? Aí você tem um poderio econômico, você tem um poderio político, você tem, né, o confinamento individual da pessoa dentro de uma fábrica. Tudo isso, né, cesseia outras possibilidades que esse indivíduo poderia ter, né, no seu desenvolvimento cultural, social, mesmo profissional e educacional, digamos também, né? Então, se as pessoas, né, são diferentes, as pessoas são diferentes e a cidade também, né, e a cidade não enxerga isso, ela quer encaixar todo mundo no mesmo padrão, assim como a Lília colocou a questão dos gêneros, né, dessa forma que esses estudos, né, quando eu falo de robustosidade, que é justamente uma cidade dentro de outra cidade, né, sendo quase uma metalinguagem, né, a língua dentro da língua, a metaliteratura, né, essa cidade dentro da cidade, e você tem aí essa cidade devoradora de sonhos, ao mesmo tempo, né, ela recebe alguém que tem um sonho e, ao mesmo tempo, ela toma esse sonho.
Então, ela vai desfigurando o sujeito, ela vai transformando o sujeito em outra coisa, que não é o sujeito de origem. No caso, você pode explorar bastante esse ponto que veio dessa questão do êxodo rural e dessa violência urbana. Quem esse sujeito transformar? Aí você responde aquela pergunta lá da dimensão simbólica, né? Para onde esse sujeito é levado? Qual é a construção simbólica dele dele e o que ele vê como construção simbólica nesse seu sonho, né? Eu vou agora um pouquinho para Lilian, do texto da Lília, depois eu vou tentar fazer um entrelaçamento das duas ideias, né? Mas isso são pensamentos que eu colocaria, claro que aí não é o seu trabalho, é uma ideia minha, né? E aí não é para você modificar ou fazer isso, eu estou colocando apontamentos que talvez possa favorecer ou contribuir para que você amplie as suas discussões em algum momento da criação do seu texto, da sua dissertação. A Lília, quando ela fala das relações de gênero em análise literária, né, é um assunto muito difícil na literatura, quando eu coloco estudos literários, essa questão, né, mais antropológica, mais sociológica. Eu tenho um trabalho muito grande e eu tenho que ter um equilíbrio muito forte para não sopesar, para não pesar mais de um lado do que do outro, deixando sempre esse equilíbrio entre a literatura, a crítica literária, né, e os outros estudos. Eu acho maravilhoso quando eu faço esse entrelaçamento, né? Nós temos na década de 70 aqui no Brasil essa introdução desses estudos culturais como forma de facilitar, né, a compreensão literária. Eu acho muito válido isso, né? Mas eu tenho que ter esse equilíbrio, né? Quando eu acho que é a Tarsila, me corrige se eu estiver errado, o Abocoru da Tarsila de Amaral, né? Você tem o que ali? Uma antropofagia que ela olha a, a dona de casa em Minas Gerais, as cores que são utilizadas, né? E transforma aquilo, ela engole aquilo e vomita uma arte diferente, mas com inspiração em algo que já está pronto, né, que já existe, mas reconfigurado. Então, o que você faz, Lili, é justamente trazer isso, apresentar como que essas discussões devem ser vistas, que geralmente a tendência é a gente pensar a crítica literária feminina como para todas as mulheres. Se eu falo de feminino, eu falo de todas as mulheres, que não é verdade, né, como você mesmo coloca na sua apresentação. E você está ampliando o debate em relação a esses estudos, mostrando esses diversos vieses, nesses pontos diversos, em relação à crítica literária feminina e que ponto você tem que abordar, né? Cada um eu abordo de uma forma. Quando você fala de intersecção, eu acho que, se eu não estiver enganado, você cita a Scott, você fala da categoria sobre o corpo sexuado, né? E depois você vai falar dessa questão do gênero e suas relações humanas. Se a gente não atentar, né, muito para esse debate, a gente acaba achando que tudo é a mesma coisa. Entra na mesma questão lá da Narla, né? A cidade, a cidade é maravilhosa, a cidade é perfeita, isso não existe. A gente tem sempre que olhar os dois lados. Então, quando você fala dessas categorias, dessas relações humanas, e fala da questão da intersecção, você fala, olha, todas estão dentro disso, mas não é só isso e não é apenas isso. Se eu olho para uma mulher negra, né, quando você está muito em voga agora o texto da Conceição Evaristo, né, por exemplo, se você pega Becos da Memória, né, Ponço, Vivência, por exemplo, Histórias Leves e Enganos de Parecenças, né, você tem, principalmente em Becos da Memória, você tem essa memória de uma mulher negra, né, dentro de um espaço negro, não é a mesma mulher, né, branca,
né, com a classe econômica alta, então eu não posso colocar no mesmo patamar. Elas estão no mesmo grupo, mas elas não estão dentro do mesmo lugar, né? Então a crítica precisa ter esse olhar direcionado para esses pontos, como eu acho que você está indo muito, muito bem nessa discussão, né? Quando você coloca a Judith Butler, você coloca a questão da antropologia, a Scott, eu acho que isso vai ajudar você a debater esse seu trabalho de uma forma intensa, e você está utilizando uma biografia muito atual, né? Eu vejo 19, 2011, então, 2019, 2011, então você tem elementos que vai te dar é, uma esteira, né, para você debater isso com profundidade nos próximos capítulos e com transparência. Eu acho que o mais importante é você deixar bem claro para o leitor essas relações, né? Essas intersecções. Se a gente começar a planificar, deixar tudo como está, não tem relevância, né? E a gente não vai entender e não vai conseguir chegar a uma síntese de como deve ser a crítica literária feminina. Eu confesso para você que não é o meu forte trabalhar, porque eu acho muito difícil trabalhar com isso, justamente por questões, por nomenclaturas diferentes na antropologia, na sociologia, na literatura, mas, como você falou na sua apresentação, é possível você cadenciar isso, seguindo as várias áreas, né, mas sim você planificar, colocar tudo no mesmo patamar, mas você explicando o que é cada um e como a literatura deve ser entendida nesse viés. E, de novo, eu reforço a questão de você sempre ter esse equilíbrio, não pesar a mão mais para os estudos culturais, nem mais para a literatura, mas seguir um equilíbrio. Tudo bem? Voltando para as cidades, se você pega lá o Borges, o Luiz Borges, ele vai escrever a Argentina de uma forma, né, Buenos Aires de Borges. Se você pega, vamos pegar até mesmo a questão rural do sertão, do Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, você tem um trabalho, né, onde ele descreve e apresenta para você um sertão, uma cidade, né, com todas as suas dificuldades e cantos. Então, nesse momento, olhe para esses diversos cantos que esse texto do Ingrácio apresenta para você, e que cidade é essa? Tenta definir isso, e o trabalho vai ter muita coisa para escrever, né? E no seu, Lilian, essas relações de gênero na análise literária, né? Você pode continuar ampliando isso, né? O que está sendo pesquisado no Brasil, né? Quem pesquisa, quem são os grandes teóricos brasileiros, né? Além desses que você já citou, desses teóricos gerais que você já citou, quem são os brasileiros e quais são as pesquisas mais atuais a esse respeito? Porque aí você vai dar amplidão e vai afunilando isso até você chegar, né, num debate bem específico, que é justamente a crítica literária feminina, o que é, né, gênero, os gêneros e relações humanas. Então, o que é isso? Como eu posso entender isso? Como eu, como leitor, leio, não sou pesquisador da área, como eu posso ler e compreender e utilizar de forma correta? Eu acho que o seu trabalho é muito importante, principalmente nessa conceituação, né, dos elementos, dos termos em relação à crítica literária feminina. Tudo bem? E é isso. Alguma pergunta? Oi, eu gostaria de agradecer ao professor por estar aqui, contribuindo muito ao meu trabalho. Vou pesquisar hoje quem é o livro do Ítalo, com certeza vai me ajudar a desenvolver um bom trabalho. Está tudo anotado e vamos avante, né? Sim, com certeza o trabalho ficará muito bacana, e eu gosto da forma que vocês trabalham, né, a literatura
que é produzida aqui no Amazonas, né, mas que é uma literatura nacional, mas que ambientada no espaço e tudo aqui no Amazonas. E também gosto como você enfrenta isso, Lília, de uma forma clara, porque você apresenta muito bem, né? E você sabe, quando você faz sua apresentação, a gente sabe que você está, a gente percebe onde você quer chegar e você tem consciência disso. Então, é você escrever mesmo. Lilian, você gostaria de falar mais alguma coisa? Apenas agradecer ao professor pelas contribuições, pelas palavras, agradecer a atenção dos colegas, pedir desculpa mais uma vez pela falha na hora da apresentação. Espero que eu tenha me feito entender pelos demais que estão assistindo e agradecer só isso. Obrigada. Nesse momento, eu também gostaria de agradecer, primeiramente, às mestrandas por estarem aqui, falando das suas pesquisas, muito obrigada. Obrigada também aos demais alunos, ouvintes que vieram prestigiar as colegas, e em especial ao professor Cássio. Muito obrigada, professor, por ter disposto do seu tempo para fazer as leituras, para estar aqui debatendo com a gente e podendo ajudar na pesquisa das colegas. Muito obrigada mesmo. A sua participação foi muito importante para o nosso evento. Eu que agradeço, né? Sempre que eu vejo uma apresentação de algum mestrando, doutorando, eu aprendo um pouco mais, né? Então, é uma troca de ideias que eu acabo aprendendo mais do que vocês. Obrigada, professor. Ok? Ok, obrigada. Mais uma vez. a todos. Obrigado a todos. Obrigada mais uma vez, professor. Nada, boa tarde Obrigada. e a todos.